Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, bom horário que você está vendo esse vídeo. Santos Brothers na área, Alex falando com vocês. Mais um videozinho do nosso canal aí falando sobre o próximo confronto da rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Fortaleza na Vila Belmiro amanhã às 16 horas. Jogo que inicialmente seria na segunda-feira, foi antecipado, né? Então a gente já vai ter o fim de semana estragado logo cedo. Esperamos que não, esperamos que o Santos faça um grande jogo, né? Ou que pelo menos consiga o resultado para a gente ver o que vem aí pela frente, tá? Então vamos fazer um videozinho aí trazendo algumas informações, uma possível escalação. Então, antes de tudo, curte, comenta, compartilha, dá o seu like, recomenda o canal, inscrição, sininho, tudo que tem direito, dá aquela moral pra gente. Estamos preparando um material muito legal para vocês, com bastante conteúdo, bastante informação. Vocês estão vendo que hoje eu estou em outro cenário, né? Cada pré-jogo é um cenário diferente que eu estou, mas é para vocês verem o quanto a gente está se esforçando para conseguir tá trazendo esse material legal para vocês. Bom, tivemos algumas notícias antes do jogo, né? Falando de Neymar, falando um pouquinho do Rolaser, falando um pouquinho da questão de psicólogo no Santos. Então eu vou trazer um pouquinho que eu fui apurando, principalmente ali com o pessoal dos setoristas, a Gabriela Brino, o Lucas Mussetti, vendo o pessoal do Elvin de Santos, né, que sempre está cobrindo o Eduardo Jardim, está sempre cobrindo o Santos, trazendo coisas bem bacanas, né. Bom, então vamos começar da questão que vamos dizer assim, menor, né, que é a questão de um psicólogo no Santos. Como todo mundo sabe, o Santos não tem psicólogo do clube, que foi uma coisa que foi muito batida e debatida e exigida dentro do Santos, principalmente no ano passado, onde tiveram declarações infelizes de jogadores, falar, a gente não precisa de psicólogo, não sei o que, na verdade sempre precisou, né, e nesse caso parece que o Santos ainda não fechou com o profissional, o que acaba, muita gente fala, não, mas o Santos trouxe o psicólogo, não trouxe, tá, gente? O psicólogo que tem é o psicólogo que trabalha com o Vojvoda, da comissão do Vojvoda. Então ele trabalha junto com a comissão técnica. Então quando o Vojvoda, por exemplo, vamos supor assim, ele percebe que o Guilherme não tá legal, fala, o Guilherme parece que tá triste, aí ele dá o toque, o psicólogo vai lá, troca uma ideia com o Guilherme, com o Lautaro, qualquer outro jogador que queira conversar com ele. Mas ele não trata especificamente, ele não é um funcionário do clube, é um funcionário da comissão técnica, então é uma coisa que o Santos, muita gente cobre de forma correta. Hoje é uma coisa no esporte de alto rendimento você ter esse tipo de acompanhamento especializado, né? Então o Santos não tem um psicólogo ainda do clube, mas tem um psicólogo da comissão técnica que está auxiliando os atletas aí quando tem a necessidade, quando há a indicação da comissão técnica, tá? Bom, tem um outro tema que foi muito debatido nesses últimos dias foi em questão do Rolaser, né? Como vocês sabem, nós trouxemos alguns vídeos atrás no canal. O Rolaser, ele estava com uma questão no joelho, ele estava com desconforto no joelho. E segundo o Lucas Mussetti, ele entrou em contato com o pessoal dentro do Santos, né? E que informaram que essa questão da lesão do Rolaser já foi superada, ele não sente mais nenhum tipo de incômodo. O Mussetti, ele entrou em contato com duas fontes dentro do clube, tá? Então, assim, ele conversou, trocou ideia, o pessoal falou que não tem nenhum tipo de problema, o Rolaser não tem mais problema no joelho, era um pequeno incômodo que ele tinha, né? Então ele parece que ele já superou isso daí. A questão do Rolaser e o que as duas fontes trouxeram e disseram é que como ele tá procurando muito jogo, e ele tá tomando muita pancada. Então, conforme ele vai tomando pancada, ele vai correndo, ele vai se desgastando, e tem hora que ele prende muita bola, que é uma coisa que o Vojvoda tá trabalhando bastante com ele, para tá sanando isso daí, né? Então, essa questão de aparentemente ele tem uma queda física. Segundo os dados do GPS, da comissão técnica, o Rolaser é um dos que mais se movimenta em campo, é um dos que mais procura jogo, mas uma questão que tem que ser trabalhado com ele muito além da questão física, é a questão da cabeça, porque parece que o Rolaser é aquele jogador que tem hora que ele sai do jogo, ele simplesmente desconecta, fala, não, agora eu fico olhando a marquise do estádio,
a torcida. Então isso é uma coisa que o Vojvoda está tentando trabalhar com ele para ele se manter focado a maior parte do jogo. Também temos que levar em consideração que tem aquele velho problema do Roleiser fazer a jogada, joga a bola para os nossos atacantes e acabou a jogada. Joga a bola no Guilherme, Guilherme isola, joga a bola no Barreal, Barreal chuta fraco, joga a bola no Guilherme, vai que vai, joga no Lautaro, vai pra lua a bola, ou então sai um chute mascado, ou então uma péssima finalização. Então tem esse problema no ataque também, né? A questão dele, ele está conseguindo fazer a criação do jogo, dele está possibilitando que o jogador aproveite essa bola, que ele consegue trabalhar, e o pessoal da frente não está conseguindo aproveitar. A nossa esperança é que talvez com a volta do Neymar, né, o Neymar retornando aí para essa reta final de campeonato, esse aproveitamento suba um pouquinho, né? Mas tem essa questão também. O Rolês, ele tem essa questão de dar uma desligada do jogo, mas também os caras não aproveitam aquilo que ele cria, né? Mas aí ele está confirmado para o jogo de amanhã. Vamos ver como que vai ser a montagem do time. Um outro boato que vem sendo sempre noticiado é a questão do Neymar. Vai volta amanhã, não joga contra o Palmeiras, no primeiro jogo no Allianz, por causa do tapetinho dos caras lá. Volta só contra o Flamengo. Então, o que foi apurado, né? O Neymar, ele acelerou o processo de transição, né? Transição é aquele momento que o jogador ele sai da parte lá de dentro do DM, que ele faz o trabalho todo dentro do clube, né? Lá dentro, sai e volta para o campo. Vai trabalhar com o campo. Geralmente o jogador, quando ele está nesse processo de transição, o que ele faz? Um dia ele faz um trabalho sem bola, de correr ao redor do campo de tênis. Aí os médicos pegam e avaliam para ver se ele não sente nada. O cara não sentiu nada, no outro dia eles repetem o trabalho com uma carga um pouco maior, vai vendo a resposta do jogador. Dependendo de como ele responder, aí como é liberado para voltar a trabalhar com bola. O Neymar, ele acelerou esse processo. O Neymar, ele voltou muito bem mesmo. As pessoas de dentro do Santos que estão impressionadas com o retorno dele, sem sentir dor nenhuma, com movimentação. Tanto que a transição dele de dentro do campo, de fora do campo para dentro de campo, foi muito rápida. Ele fez um trabalho sem os atletas em um dia, no outro dia já estava treinando com o grupo de novo. Então ele quer voltar, ele já deixou bem claro que ele quer fazer esse retorno, quer voltar contra o Fortaleza, só que muita gente prega cautela exatamente com medo de perder ele para próximos jogos, até porque agora é uma sequência muito pesada e a reta final do campeonato, né? Então, parece que a ideia inicial do Vojvoda, que é um dos que estão pregando cautela com ele, é que se o Vojvoda quer levar ele, só que se tudo correr bem, não vai precisar utilizar. Ele quer colocar o Neymar no banco. Aí, se tiver uma necessidade, ou o jogo tiver já resolvido, aí colocar ele ali nos minutos finais do jogo para estar entrando. Se o time estiver precisando uns 15, 20 minutos finais para uma bola parada, um chute, uma finalização. Mais ou menos o cenário que aconteceu com o jogo de volta com o CRB lá na Copa do Brasil, né? Que o Neymar tinha sentido um incômodo, ele voltou, ele entrou no final do jogo e foi onde o Santos criou as melhores oportunidades naquele jogo fatídico que infelizmente culminou com a nossa eliminação, né, nos pênaltis. Então o Neymar, ele está apresentando resultados muito animadores dos exames dele, inclusive melhores do que antes da lesão. Então, como ele está com esse histórico de lesão e tudo mais, ele está fazendo acompanhamento, exames. O staff dele, o staff da CBF e o do Santos estão sempre monitorando. Então tá todo muito animado. O pessoal tá falando que ele tá melhor do que quando ele se lesionou, o que é bom pra gente, né? E é bom até, no caso, pra seleção brasileira. Tendo todo esse cenário, vendo se ele vai estar retornando ou não, a questão de se debater a renovação de salário dele ou não, vai ficar para a segunda quinzena de novembro. O Santos quer entender aonde que ele vai estar no momento, né? Se vai estar já livre dessa briga do sufoco, se vai estar, infelizmente, bate na madeira, afundado nessa briga do sufoco aí de baixo. Então o Santos quer entender
como é que vai estar a situação para estar sentando com ele conversando. Se tiver numa situação periclitante, se tiver numa situação complicada, essa conversa com o Neymar vai ficar só para depois do campeonato mesmo, mais para o final do campeonato. Se o Santos nesses próximos jogos deram uma reagida e subir na tabela, aí na segunda quinzena já começa a conversar uma renovação. Uma coisa que você pode dizer que é uma coisa certa, é que se acontecer mais um ano o Santos repetir aquela tragédia de 2023, para a Série B do ano que vem o Neymar não fica. Isso daí é praticamente dado como certo por todas as partes, até porque ele tem pretensão de seleção brasileira, e o Ancelotti já mostrou que se o cara não estiver desempenhando em um alto nível, não joga, e vai ser muito difícil o Neymar ser convocado enfrentando, sei lá, o Operário, desempenhando contra a Ponte Preta, contra o Amazonas. Então tem tudo isso daí para estar sendo avaliado, né? Esperamos que não, né? Esperamos que tudo dê certo pra gente, que o Santos agora consiga uma sequência boa, consiga pontuar o suficiente aí, né? Infelizmente perdeu teve uma derrota ridícula contra o Vitória na Vila Belmiro, que poderia já ter nos deixado com os mesmos 35 pontos que o Santos está tentando alcançar agora, né? Se tivesse se tivesse feito a lição de casa direitinho, esse empate com o Botafogo, seriam já 7 pontos, né? Agora daria para estar buscando uma coisinha a mais, infelizmente não fez. Então o que a gente pode fazer é torcer por essa vitória contra o Fortaleza, para o time chegar aos 35 e chegando mais perto de empurrar mais gente que está a fim de entrar nessa briga pelo abaixamento. O Internacional está capengando, o Bragantino trouxe o Wagner Mancini, que ultimamente coleciona rebaixamentos. Então o Santos tem que aproveitar que eu acho que até o final do campeonato vai entrar mais gente nessa briga. Então o Santos tem que se esforçar para derrubar essa galera e fugir dessa bagunça. Então hoje, né, como é de conhecimento de todos, o Vojvoda ele faz o último treino dele na parte da tarde. Se eu não me engano, o que o Lucas Mussetti falou será às 4 da tarde, o treino no CT Repelé, onde geralmente ele faz a definição do time. O Neymar vai participar dessa atividade. Depois disso daí, o Neymar vai fazer um teste, vai participar da parte tática, vai do treino normal, tá? E aí depois vai ter uma conversa da comissão técnica, com o DM do Santos, com o staff do jogador, com tudo. Vai todo mundo sentar e conversar para ver qual vai ser a utilização do Neymar, se o Neymar vai ser utilizado, se vai deixar, já vai utilizar ele contra o Fortaleza, se ele vai ser relacionado. Se ele não vai ser relacionado, aí provavelmente vai ter o trabalho. Ele não, praticamente chance zero de jogar lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. Então, se ele não joga agora, muito provavelmente ele só jogaria contra o Flamengo no Maracanã, né? Então a gente vai ter que esperar aí para ver o treino de hoje, para ver as notícias do final da tarde, para a gente entender direitinho qual que é o cenário, como é que vai tudo funcionar. Então, sobre o Neymar é isso. Tá recuperado, tá começando a trabalhar com o elenco, decisão da comissão técnica, vamos ver o que a comissão técnica vai estar decidindo, questão da renovação dele, somente do meio para o final de novembro para frente, para a gente entender como é que vai ser e qual vai ser a situação do Santos no momento, tá legal? E para finalizar, a gente encerrar aqui, tem a possível escalação, né? O Santos jogou com 3 zagueiros contra o Botafogo, foi a escalação que todo mundo pediu, né? Tirou o Guilherme do time que todo mundo estava pedindo e o time arrancou um empate, porém com aquele gostinho que, poxa, podia ter desempenhado um pouquinho melhor, né? Tivemos problema da marcação, problema da defesa. Souzinha foi muito bem, infelizmente não teremos ele, né, nesse jogo, que vai provavelmente também ocasionar a mudança no sistema tático, né? A gente vai deixar os 3 zagueiros e vai voltar a jogar com a linha de 4 lá atrás, né? Os 2 zagueiros e os 2 laterais. Mas essa questão dos 3 zagueiros, acredita-se, está sendo muito ventilado lá para os lados da Baixada, que o Vojvoda vai voltar a utilizar, porque ele gostou da movimentação, tirando os erros individuais, né, na marcação. Aquela questão dele botar o Adonis aberto na direita não funcionou, talvez ele inverta, pense alguma coisa diferente mais para frente, mas ele gostou
da pressão lá em cima dos jogadores quando estava com a bola atacando com 5, né? Dois volantes o Santos ficava no 3-2-5. Os dois volantes ficavam e 5 no apoio, os dois alas e o pessoal do ataque, né? Então é uma coisa que o Vojvoda vai trabalhar. Acredite que contra Palmeiras e Flamengo, que são jogos totalmente diferentes, ele utiliza essa questão, essa formação seria do interesse dele, mas a gente vai ter que aguardar, ver uma questão posterior. O que está acertado até o momento, como eu falei, vai ter o treinamento dele à tarde, vai se definir tudo, é que o Santos vai voltar para um 4-4-2. Então a possível escalação vai ser o Brazão no gol, Igor Vinícius, o Alex Duarte vai para o banco, então fica Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e o Escobar no lugar do Souzinha, né? João Schmidt no primeiro volante, o Zé Rafael volta de suspensão, então Zé Rafael, Vitor Hugo e o Roleiser, e no ataque Barreal e Lautaro Dias. Esse é o time que ele veio trabalhando nos últimos treinos. Como eu falei, não é o time certo, vai ter o treinamento agora à tarde, pode ter uma definição, ele pode entrar com uma formação diferente para o jogo, mas inicialmente é o que a gente tem aí que está sendo apurado, tá? Pessoal, é isso. Então, mais um videozinho aí do nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Peço para vocês de novo, curte, comenta, compartilha, se inscreve, sininho da notificação, dá aquela moral pra gente. Estamos procurando fazer aonde aparece a oportunidade, estamos gravando vídeo aí. Em breve eu volto a gravar com meu irmão, né? Que a gente tá com os probleminhas de agenda, não estamos conseguindo gravar junto. Mas estamos sempre tentando deixar o canal ativo aí com bastante conteúdo e vai vir coisa legal pela frente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, um ótimo jogo para nós, que venha o resultado, que os 3 pontos venham para a gente poder respirar. Beleza? Até mais, rapaziada. Tchau, tchau.